gestão do governador Monsanta, ele ampliou a atuação da UESP no interior. Houve até que exageradamente ele fez isso. Nos padrões da UESP, se mantém essa expansão ou foram reduzidos os campos pelo interior? Na época do governo Monsanta, a gente precisa fazer um resgate, não na perspectiva de defender a gestão da universidade na época, mas para que a gente entenda. Naquela época era recente a Lei Diretriva de Base da Educação Nacional, que diria que até 2012 nenhum professor que atuasse na educação básica, todos os professores tinham que ter pelo menos a formação superior. Então a Universidade Estadual e outras universidades no Brasil, elas se lançaram ao interior oferecendo cursos de formação superior na área pedagógica, de licenciatura, principalmente funcionando nos períodos de férias. E nessa perspectiva, tentando atender a uma demanda que era buscada pelo Estado, ou seja, todos os professores da educação básica tinham que ter curso superior, a universidade ela se espalhou pelo estado do Piauí, inclusive no estado da Bahia, no estado do Maranhão e no estado do Tocantins. O pessoal reclama muito, os alunos, da falta da estrutura física e do corpo docente maior dentro da instituição. O que o senhor pretende fazer para ampliar tanto a estrutura física da UESP como a maior número de professores, já que muitos cursos começam ainda esperando professores ser contratados e aluno vai começar o período 2, 3 meses após ter iniciado o calendário de aulas da instituição? Na realidade, começa exatamente por isso que você colocou por último. A universidade não tinha planejamento de criação de cursos e nem lei que regulamentava isso. Hoje, a Universidade Estadual do Piauí, como qualquer outra universidade, para criar um curso, o Conselho Estadual de Educação existe. Primeiro, a universidade mostra que tem professor efetivo, que tem a infraestrutura didática pedagógica, as mínimas condições físicas de instalação e acervo bibliográfico. Então, por exemplo, na gestão que está se concluindo agora, não foi criado nenhum curso novo que não atendesse a essa expectativa. Por exemplo, nós recentemente criamos os cursos de Sociologia e Filosofia na universidade, mas todos já com seu quadro docente, já em condições de funcionamento. Também reclamamos muito da falta de laboratório para pesquisa. Porque, assim, o curso de comunicação quase não tem, o curso de biologia, os alunos acham que a UESP não dá uma estrutura para desenvolver pesquisa lá dentro. Quantos laboratórios, que laboratórios o senhor tem de projetos para executar tudo que eu mandar? Deixa eu dizer, por exemplo, essa reclama do pessoal da comunicação social, da biologia, provavelmente não existe na química, onde eu trabalho. Por quê? Porque na química a gente concorreu com um edital e foi investido, aliás, até na própria biologia foi investido por 3 milhões de reais na construção do Geratec, que é um laboratório que dá sustentação ao curso de química e ao curso de biologia. O que nós temos que fazer, Amanda, é tentar sensibilizar os professores que têm título de mestrado e de doutorado a participar de editais de financiamento da FINEP, do CNPq e CAPES para construir seus laboratórios de pesquisa. O Estado ele Mas deve... na gestão do reitor, não podia ser uma determinação da política da administração? Veja só, a gente faz as matérias, mas assim, a política de gestão da universidade junto ao governo do Estado, ela é muito mais de sustentação aos cursos de graduação. O laboratório necessário para se fazer a execução das disciplinas pedagógicas do interior do curso. Aquela pesquisa acadêmica mesmo, que vai produzir artigos científicos, que vai além da graduação, e isso é exatamente o que carece da universidade, que precisa fazer investimento, sensibilizar o seu docente, o corpo docente, a estar buscando esses recursos. Por exemplo, eu no curso de Química, eu preciso de bureta, de peso, alemães, uma balança, uma centrífuga, para dar vazão àquilo que é indispensável na execução do curso de Química, da licenciatura. Mas no curso de licenciatura eu não preciso ter um equipamento de infravermelho, um cromatógrafo gasoso, um cromatógrafo líquido, uma balança termoanalítica. Isso tudo a Química tem, porque nós fomos concorrer a um edital já na perspectiva de futuramente a gente ter um mestrado e um doutorado.
Então é exatamente isso. Assim. Eu acho que a universidade, o reitor, a gestão, ela deve sim fazer gestão junto ao governo, né, para que a instrumentalização dos laboratórios de graduação sejam melhorados, né, mas também deve ser sensibilizado o seu corpo docente, sobretudo aqueles que têm titulação, a estar buscando fontes de financiamento, também público, né, em outros órgãos estatais. Por que falando de curso de comunicação, por que a UES não tem uma rádio, como a Federal tem a universidade? Na realidade até já tivemos essa rádio, né, mas infelizmente aí eu não posso nem responder por isso. Parece que não foi no tempo da AMON. Nem por isso, né, não posso responder por isso, mas o curso de comunicação, ele num tempo aí bem passado, não muito distante, mas que não foi nessa gestão, inclusive houve subtração de equipamentos, laboratório, câmara fotográfica e tudo mais, tal, que inviabilizou o funcionamento do curso. Né? Mas realmente, mas o pessoal mesmo, quer dizer, era uma rádio, eu diria assim, não era uma rádio de longo, de médio e longo alcance, era uma rádio que acho que... Tipo laboratório mesmo. Era, que funciona dentro do laboratório de rádio. Mas assim, eu acho que isso aí, essa questão aí, ela não chega... ela pode ser facilmente resolvida porque a Assembleia Legislativa, ela tem se disponibilizado a oferecer espaço, tanto da FM Assembleia como da TV Assembleia, para os alunos do curso de comunicação. E aí eu insisto, eu não estou querendo responsabilizar não, mas também cabia o corpo do curso de comunicação tá realizando projetos que permitisse, né, fazer esse tipo de intercâmbio. Depois de conversa, muitos professores só têm a UES para chegar lá, dar aula e vai embora. Pouquíssimos são que se dedicam à pesquisa. Eu queria saber o que a reitoria podia fazer, cobrar mais os coordenadores. O que você, como reitor, pretende fazer em relação a isso? Na realidade, veja só, o grande reclame, a justificativa dos professores de educação exclusiva de não permanecer na universidade o dia todo para exercer a sua dedicação exclusiva é o fato de dizer que lá não tem um ambiente de uma sala para ele, que essa sala aqui seja uma sala climatizada, com um computador e tudo mais, para que ele possa ficar lá na universidade. Entendeu? Pois é. E aí ele diz assim, que não ia ficar se fosse para ficar debaixo de um pé de almenda ou de uma lanchonete, como aquela. E aí a universidade investiu em salas. Né? Mas infelizmente a resposta ainda não veio. Né? Daí, e até acho também que outra coisa que corrobora com isso é que o fato de nós na universidade nós ainda não temos um movimento estudantil que junto com a administração superior faça esse processo de sensibilização e de cobrança do seu quadro docente. Porque veja só, a Universidade Federal mesmo esse ano, né, foi noticiado em todos os órgãos aí, de imprensa, um caso de uma professora, inclusive que ela fazia parte da administração superior anteriormente, foi condenada a devolver recursos públicos porque estava dando aula em faculdades particulares. Então é uma questão de índole, às vezes. Mas na UES existe, como na Federal, como é que chama? 40 horas? Lá na universidade existem os três regimes de trabalho. O professor 20 horas, o professor 40 horas e o professor de dedicação exclusiva. Na UES? Na UES. Agora, infelizmente, existe... Se tem denúncia de que existem professores que são 40 horas na universidade e 40 horas em outros sistemas de ensino, que são dedicação exclusiva na universidade e que também são professores de outras instituições de ensino. Dedicação exclusiva só do contra-chefe, né? Isso, mas infelizmente aquela coisa do brasileiro, que às vezes ele denuncia, né, mas ninguém formaliza a denúncia. Mas assim, devo assim dizer que o Estado, tanto o Estado do Piauí como o Estado do Maranhão, o Estado do Piauí e a Prefeitura Municipal e o Estado do Maranhão estão fazendo um cruzamento de CPF para identificar essas questões. Professor, há uma queixa de que não há o diálogo do reitor com o aluno que só ocorre nas eleições. Que comportamento o senhor terá a partir da sua eleição, da sua eventual eleição, para manter um diálogo mais permanente com os alunos? Primeiro, eu gostaria de discordar da afirmação dos alunos de que não existe esse diálogo. Eu acredito até que em determinado momento dessa gestão houve momentos de tensionamento, inclusive uma invasão de reitoria, né, por uma determinada ocasião, porque o reitor não recebeu os estudantes naquele dia, né, mas recebeu logo posteriormente.
Mas se é um legado que eu acho que a atual gestão deixa, é exatamente esse espaço de abertura, de diálogo da comunidade com a sua administração superior. E esse diálogo ele tem que continuar. Por exemplo, eu acredito que as debilidades que existem ainda, que possam estar persistindo, eu acho que eu teria condição, tranquilamente, de fazer esse diálogo com a comunidade acadêmica, até porque a minha origem dentro da universidade, o que me tornou a administração superior da universidade foi exatamente uma convivência muito boa que eu estive no movimento docente. Movimento esse que dialogava com esses diferentes segmentos. E que é fundamental. Eu vejo que uma administração superior ela tem que dialogar com a comunidade acadêmica, sobretudo o discente, porque é quem, em último caso, sofre as consequências de uma falta de uma política ou responde à boa aplicação de uma política. Então, para que a administração superior possa estar avaliando a sua gestão, os efeitos da política empreendida, ela tem que estar em constante comunicação com a comunidade acadêmica. Então, eu acredito que isso deva ser realmente um ponto pacífico e de decisão política importante na nossa gestão. Diálogo com todos os segmentos. De quem é o mérito e de quem é a culpa. Porque, por ser um exame de avaliação, principalmente do potencial dos alunos, e no exame que avalia a instituição como um todo, de pesquisa, como foi o último que saiu de avaliação da Folha. De quem que o senhor acha que é o mérito e a culpa por esse destaque, somente no ENAD? Veja só, eu acho que o mérito é da UESC. Eu não consigo ver a universidade dissociada dos seus estudantes, dissociada do seu corpo docente, dissociada do seu corpo técnico administrativo. Qualquer resultado, seja ele positivo ou negativo, eu acho que ele tem que ser comemorado ou até mesmo analisado com a instituição como um todo. Veja só, as razões dessas avaliações de serem diferentes a atribuição, elas estão exatamente no que está sendo avaliado. Se você pegar, por exemplo, a Folha, muitos jornais passaram de a UESP está entre as 40 piores universidades do Brasil. Eu prefiro fazer a leitura, a UESP está entre as 150 melhores. Eu não estou errado. Mas muito precisa ser feito. Então, nesse exame da Folha, um dos itens que tinha lá é o seguinte: a universidade tem patente. A Universidade Estadual do Piauí não tem cursos de formação voltada à elaboração de patentes. Não tem curso voltado para a elaboração de patentes. Então, nós nunca que seremos muito bem avaliados no item patente. Já a USP será. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ou outras universidades que têm cursos associados ao desenvolvimento de tecnologia, elas serão sempre bem avaliadas. Mas toda vez que você pegar naquela avaliação da sistemática da Folha e colocar uma universidade que tem uma nota 90% dos seus cursos de licenciatura, ela vai ser pessimamente avaliada. Né? Já o ENAD já concorda com o ENAD, por quê? Porque o ENAD ele avalia os cursos ele avalia os cursos de licenciatura de História. Ele não avalia História junto com Medicina. Né? Então, veja, mas é claro que mesmo o ENAD, ponto a ponto, a nota dos alunos, ponto a ponto, o número de professores efetivos e a titulação desses professores, ponto a ponto, o número de técnico administrativo, inclusive se esses técnicos administrativos e professores têm plano de carreira, né? Então são todos itens que a universidade avançou bem nesses últimos tempos. Né? Nós foram contratados professores, contratados técnicos administrativos, foram implantados planos de carreira e embora que a melhoria, a infraestrutura ainda não seja a ideal, a desejável, mas passou a pesar menos nessas avaliações. E a perspectiva, o que tudo indica, né, é que realmente com os investimentos em infraestrutura que estão sendo feitos, né, e com que aqueles que nós ainda faremos, né, certamente esse item deixará de pesar na avaliação e passaremos realmente a ser melhor avaliado, né, ainda do que é avaliado hoje. Tá bom? É a construção do RU da UES. Que toda gestão, todo mundo promete, a gente quer saber se no seu plano de gestão esse projeto vai sair ou não. Deixa eu lhe dizer. A universidade, ela tem campus que tem apenas 2 cursos. Não convém a universidade construir um restaurante universitário numa cidade que só tem 2 cursos. Até porque ela estando lá no interior, o aluno está perto da casa da mãe, do pai, né? Não há necessidade de você, diferentemente de Teresina, a gente há de convir que, dado o deslocamento de pessoas de outros estados da federação, de outras cidades do estado do Piauí, há necessidade de um restaurante universitário. Mas eu diria mais ainda, eu acho que o que os estudantes querem
não é nem um restaurante universitário, eles querem ter uma alimentação garantida, café, almoço e janta. E para isso, né, a adesão da universidade ao SISU está sendo permitido que, através de um programa chamado PENAEST, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, a universidade vai poder, não só aqui em Teresina, mas em qualquer local onde ela está instalada, contratar serviço de alimentação. Por exemplo, nós não vamos precisar construir um restaurante, mas a empresa que, vencida a licitação, tem condição de fornecer aquela alimentação para os estudantes, a universidade vai poder contratar. O senhor, na sua proposta, o senhor inclui um dos itens que é fortalecer a política salarial. A política salarial, no caso da UESP, não é ditada pelo governo do Estado? A política salarial da universidade, quer dizer, quem paga o professor da UESP, o professor e o técnico administrativo é o governo do Estado. Mas os aumentos salariais e o quanto deve ganhar um professor da universidade, isso é realmente as suas categorias que estabelece lá dentro da universidade. E aí cabe à administração superior, né, ela pode ser uma excelente parceira do sindicato, das representações sindicais, né, no convencimento do governo do Estado da melhor remuneração. E aí a gente precisa, assim, aquilo que tem sido, diria até vitorioso no caso dos professores, o que permitiu que um professor da educação exclusiva na universidade, com titulação de mestre ou doutor, ganhar melhor que a Universidade Federal, essa mesma política de incentivo, de articulação, a administração superior também deve fazer junto ao servidor técnico administrativo para que ele tenha uma melhor política salarial que permita não só ele desenvolver seus trabalhos de uma forma mais prazerosa, mas sobretudo mesmo, permanecer na universidade. Tudo se fez de lá para cá. Ajuda ou atrapalha na sua campanha para direito da universidade? Eu não tenho a menor dúvida que ajuda. Né? A avaliação que hoje, mesmo no período eleitoral, que é realizada sobre a minha pessoa, ela não é desvinculada daquilo que nós fizemos na atual gestão. É claro que alguns pontos, realmente houve alguns pontos que merecem a crítica, que não foi o melhor encaminhamento, né? Afinal de contas, uma gestão ela tem que procurar minimizar os erros, mas é constituída por seres humanos, ela pode errar. Mas eu diria assim, que no geral, realmente é uma administração que foi vitoriosa e que diria até que tem o orgulho de ter pertencido a ela. Só tem mais uma pergunta aqui, que os alunos perguntaram, eles queriam saber sobre a questão de infraestrutura de novo, porque os alunos reclamam muito da sujeira do prédio. E muitas das péssimas condições de banheiro, de bebedouro, que os alunos dizem que a maioria dos alunos acha que tem que às vezes comprar água, porque geralmente os bebedouros da UESP não estão prestando, e às vezes não tem onde tomar banho, os alunos que passam o dia inteiro na instituição. Eles queriam saber o que o senhor está pretendendo mudar nessa relação de infraestrutura dos campos. Deixa eu te dizer, a questão do bebedouro, ela não deve ser mais uma realidade hoje na universidade. Na universidade hoje nós temos em estoque 15 bebedouros. E é perguntado todo santo dia, né, os diretores, vocês estão precisando de bebedouro, se estão, se não estão, onde estão, e a gente entrega. Né? Com relação ao aspecto da infraestrutura física, é bom que se faça a seguinte avaliação. A universidade não tem um prédio que tenha sido concebido desde o seu baldrame para ser um prédio de universidade. E aí fazer com que os alunos realmente busquem, né, outro tipo de reivindicação que não é essa, que é básica. A gente gostaria mesmo de estar vendo os alunos nessa briga mesmo. Por que não mais iniciação científica? Por que não os nossos professores de dedicação exclusiva, mais pesquisa? Não está lutando por aquilo que deva ser básico. Né? E esse básico que ainda não se conseguiu dar vazão, a gente tem que continuar com essa política